Ô meus amigos, saúde a todos, muito boa tarde. Meus amigos, estou aqui hoje para tentar decifrar, falar um pouco para vocês como é que foi essa jornada do Altos no Brasileirão Série C 2022. Brasileirão Série C 2022 que ainda não acabou. Ainda tem a derradeira rodada da fase de classificação neste final de semana. Já vivemos 18 rodadas. E o Altos, meus amigos, conseguiu, no frigir dos ovos, conseguiu permanecer no Brasileirão Série C. O Altos que começou muito mal, começou preocupante essa jornada, nessa caminhada pelo Brasileirão Série C. Começou com uma derrota logo na estreia, em casa, em pleno estádio Lindolfo Monteiro, um dia que choveu horrores, o campo parecia um polo aquático e o Altos perderia para o seu primeiro confronto, o seu primeiro desafio no Brasileirão Série C para a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. A Pantera veio aqui ao estádio Lindolfo Monteiro e venceu por 3-1 a primeira partida, logo lá na primeira rodada do Brasileirão Série C. Meus amigos, o fato é, o Altos, no decorrer dessa jornada 2022, vai acabar nesse final de semana, o Altos encerra sua participação amanhã diante da equipe do São José, contra a equipe do São José no estádio Francisco Noveleto, lá no sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. O Altos provavelmente terá um desafio intrincadíssimo, dificílimo, porém com a equipe um pouco, certamente mais leve, pois já entra na rodada sabendo que não corre mais riscos de rebaixamento. Isso porque, apesar da derrota, da difícil derrota, da derrota expressiva, do revés expressivo diante da equipe do Paysandu, sofrida no último sábado, a equipe do Altos teria sido beneficiada com as derrotas de Atlético Cearense, do Confiança e da equipe do Ferroviário, que perdeu para a equipe do Volta Redonda por 2-1. Esses três resultados, essas três derrotas dessas equipes, ajudaram e muito a equipe do Altos a permanecer pela terceira vez seguida no Brasileirão Série C. O Altos começou a sua história no Brasileirão Série C ano passado, 2021. 2021, sua primeira participação, 2022, o ano em exercício, a sua segunda participação e vai para a sua terceira participação em 2023. Por isso, o Altos, que teve muitos desafios, muitas dificuldades neste ano de 2022, teve Copa do Nordeste, fez uma participação discreta, isso é de verdade, na Copa do Nordeste, era um grupo difícil, bastante complicado, então fez uma participação discreta, não conseguiu avançar de fato para as fases decisivas. Teve uma participação interessante na Copa do Brasil, pois conseguiu eliminar o Sport na primeira fase, conseguiu eliminar o ABC na segunda fase e iria para uma terceira fase diante da equipe do Clube de Regatas Flamengo. É isso mesmo, meus amigos. O Altos foi até a terceira fase da Copa do Brasil e foi eliminado justamente para a equipe do Flamengo. Flamengo que está atualmente nas quartas de final da Copa do Brasil, enfrentando a equipe do Atlético Paranaense. No Campeonato Piauiense, a equipe do Altos chegou até as semifinais, tudo sob o comando de Carlos Rabelo. Aliás, durante essa caminhada desse Brasileirão Série C, o Altos teve uma constante mudança de comando, constante mudança de técnicos, e isso possivelmente atrapalhou e muito a caminhada desse time. Não havia uma continuidade, não havia uma sequência, e isso compromete e muito o trabalho de uma equipe, o desenvolvimento, a evolução de uma equipe num certame. Vamos tentar destrinchar isso, como que isso aconteceu, como isso rolou, como isso aconteceu. O fato é, o Altos começou o Brasileirão Série C sob o comando de Carlos Rabelo. Logo após, os resultados não estavam ocorrendo, os resultados não estavam acontecendo, não estavam interessantes e decidiu-se por Agnaldo Liz. Mal começou o Brasileirão Série C, Carlos Rabelo, que conseguiu levar esse time do Altos
às semifinais do Campeonato Piauiense, sendo eliminado, né? Não conseguiu ir à decisão, pois foi eliminado pela equipe do Parnaíba. Final do Campeonato Piauiense foi justamente entre Parnaíba e Fluminense, e o Vaqueiro Belchior acabou sagrando-se campeão pela primeira vez do Campeonato Piauiense. O Altos, portanto, parou nas semifinais, foi semifinalista do Campeonato Estadual. Começou o Brasileirão Série C, ainda sob o comando de Carlos Rabelo, veio a primeira derrota diante da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto por 3-1, e já no segundo jogo, né, já assumiria Aguinaldo Liz. Aguinaldo Liz, que veio credenciado pelos ótimos trabalhos prestados para a equipe do Atlético de Alagoinhas. Então, essa equipe foi até campeã baiana, superando Vitória, Bahia. Então, Aguinaldo Liz chegou credenciadíssimo para fazer um baita trabalho pela equipe do Altos. Não foi bem isso que aconteceu. Aguinaldo Liz ficou apenas cerca de 2 semanas. Só deu tempo para dirigir a equipe diante do Figueirense, onde o Altos perdeu para o Figueirense por 4-1 no estádio Orlando Scarpelli, e perderia o jogo contra a equipe do Volta Redonda no Rio de Janeiro por 3-1. Esses 2 resultados custaram a passagem brevíssima do técnico Aguinaldo Liz. Quem chega depois de Aguinaldo Liz? A diretoria opta por um velho conhecido, o folclórico Francisco Diá. Francisco Diá assumiria, em meio a esse turbilhão de sensações, em meio a esse turbilhão, essa confusão no clube. O Altos vivia uma turbulência, e em meio a isso acabou o folclórico Diá assumiu a equipe diante dos confrontos contra a equipe do Flamengo pela terceira fase da Copa do Brasil, e ainda participaria, né, da primeira vitória da equipe diante do ABC pelo Campeonato Brasileiro Série C. O Altos venceu o seu primeiro confronto no Brasileirão Série C sob o comando de Francisco Diá, mas ficou apenas alguns jogos. Logo depois, a diretoria resolveu demitir Francisco Diá. Algumas declarações polêmicas. O folclórico Diá teria afirmado para a imprensa, para alguns órgãos e tudo mais, que a equipe do Altos estaria com um elenco bastante inchado, e isso comprometeria e muito o andamento, a evolução como equipe. Como resultado, veio Fernando Tonê, e Fernando Tonê assume a equipe até aqui. Fernando Tonê vem fazendo um belíssimo trabalho, passando uma confiança, passando uma credibilidade, até porque já teve passagem pelo próprio o Jacaré, né? E Fernando Tonê conseguiu credenciar, conseguiu passar uma confiança, passar uma credibilidade, fazer com que os seus jogadores, equipe, comissão técnica acreditasse no potencial dos seus atletas, e que pudesse aí fazer um restante, né, o andamento do Brasileirão Série C de uma forma mais convincente. E foi isso que aconteceu, meus amigos. Fernando Tonê assumiu a equipe contra a equipe do Mirassol, perdeu, é verdade, por 2-1 lá no interior paulista, mas a equipe já passou a apresentar um jogo, uma proposta de jogo mais convincente, um futebol mais confiante, que acreditava no potencial dos seus atletas. Não à toa, no jogo, né, perante a sua torcida, o Altos chegaria à sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro Série C, diante da equipe do Ipiranga, aquele Altos 3, Ipiranga 0. Aí começava o Altos a ensaiar uma baita reação. Fernando Tonê, que, por que não, guardadas as devidas proporções, guardadas as devidas peculiaridades, Fernando Tonê poderia ser algo comparável ao que, por exemplo, desenvolve Abel Ferreira no Palmeiras. Fernando Tonê seria uma espécie de Abel Ferreira para a equipe do Altos, pois passa aquela confiança, passa aquela credibilidade para que os jogadores acreditem naquilo que estão propondo, naquilo que estão desenvolvendo, e isso refletia dentro de campo. O Altos era uma equipe tranquila e que passava a desenvolver uma certa confiança nos seus jogos e passar isso para o seu torcedor. Então, foi mais ou menos assim que a coisa se desenvolveu. Fernando Tonê
conseguiu devolver a credibilidade, a confiança para essa equipe do Altos. Meus amigos, eu trago aqui para vocês, até a 18ª rodada, o desempenho do Altos, que não corre mais riscos de rebaixamento. Até aqui, a campanha do Altos teve, em 18 jogos, foram 21 pontos somados, são 6 vitórias, 3 empates, 9 derrotas, marcou 20 vezes, né? Marcou 20 gols, tomou 27, um saldo negativo de -7, tudo isso com um aproveitamento de 38,9%. Essas vitórias, as 6 vitórias da equipe do Altos neste Brasileirão Série C 2022. O Altos venceu 1-0 a equipe do Campinense, venceu a equipe do Brasil de Pelotas por 3-2, venceu a equipe do Remo fora de casa, aliás, foi até aqui a única vitória da equipe do Altos fora de casa neste Brasileirão Série C. Venceu a equipe do Remo por 2-1 lá no difícil estádio do Baenão, tá certo? Venceu a equipe do ABC por 2-1, venceu o Ferroviário por 1-0 e venceu a equipe do Ipiranga por 3-0. Os três empates foram diante da equipe do Vitória, no estádio Lindolfo Monteiro. Teve de tudo nesse jogo, mas o goleiro do Vitória fechou o gol e não permitiu a quase certa vitória do Altos naquele sábado. A equipe do Altos foi ao Ismael Benigno e conseguiu arrancar um louvável empate diante do Manaus e cedeu o empate para a equipe do Floresta há poucas rodadas. E as derrotas, 9 derrotas da equipe do Altos. Essas derrotas foram para o Volta Redonda por 3-1, perdeu para a equipe do Confiança por 1-0, perdeu para a equipe do Atlético Cearense em pleno estádio Lindolfo Monteiro. Eu acredito que esta foi a derrota mais sentida, a derrota que talvez foi a pior, no sentido, por exemplo, de passar motivação, passar confiança. Perder para o Atlético Cearense em pleno estádio Lindolfo Monteiro, em casa, esse resultado talvez custou e muito um possível melhor desempenho, uma possível melhor classificação da equipe do Jacaré no campeonato. Perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto na estreia por 3-1, perdeu para o Mirassol por 2-1, foi goleado pela equipe do Figueirense por 4-1 no Orlando Scarpelli lá em Santa Catarina, perdeu para a Aparecidense por 2-1, perdeu para a equipe do Botafogo da Paraíba, o Belo, por 2-1 na Paraíba, e foi derrotado agora na última rodada para a equipe do Paysandu, Papão da Curuzu, por 3-0. Meus amigos, então o Altos, mesmo com essa campanha cheia de altos e baixos, alguma oscilação, o fato é que Fernando Tonê conseguiu salvar o trabalho dessa equipe. Conseguiu credenciar, conseguiu passar essa motivação, passar essa confiança e acreditar que seria possível a equipe conseguir melhores resultados nesta difícil temporada 2022. É isso, meus amigos. Por isso, eu repetindo, então o Altos, durante a temporada 2022, passou por quatro comandos: Carlos Rabelo, Aguinaldo Liz, o folclórico Francisco Diá e Fernando Tonê assumindo aí esse time e conseguiu pelo menos fazer com que a equipe se livrasse, né, da zona de rebaixamento. Por muito tempo, a maior parte, em ser de verdade, a equipe do Altos permaneceu na zona de rebaixamento, figurando mesmo na lanterna, na última colocação, mas esse Altos conseguiu subir aos poucos e nesse momento figura na 14ª colocação. É isso, meus amigos. O conteúdo de hoje era esse, para dizer que o Piauí terá pela terceira vez, né, pela terceira vez consecutiva, a Filha do Sol do Equador terá um representante no Brasileirão Série C, nesse caso, agora 2023. Altos, participação em 2021, participação em 2022 e agora confirmado a sua participação no Brasileirão Série C 2023. Meus amigos, e para fechar, né, para fechar esse material de hoje, né, fazer aqui uma breve condolência, né, o atleta, né, Maurício Miranda
teria sofrido, né, um infarto fulminante há poucos dias, né, nesta semana. Ele que teve passagens, né, pela Associação Atlética Coriçaba, né, da cidade de Floriano, teve passagens por Náutico, passagens por Londrina, e também teve uma passagem pelo São Paulo Futebol Clube. Maurício Miranda teria 43, 44 anos e por conta deste súbito partiu para um outro plano. É isso, meus amigos. O conteúdo de hoje, o recado era esse. Espero vê-los numa próxima oportunidade, agradecendo aos novos inscritos. Sempre que possível, alimento com novas publicações. Espero que todos fiquem com Deus. Saúde a todos. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.